momento no universo do cinema é o Oscar, e agora até o Brasil entrou nesse papo, é campanha e tudo é Oscar, 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 mas vem cá, como funciona esse negócio de academia? Quem vota no Oscar? Como é isso? Esse é o nosso assunto de hoje, vem comigo. Antes, deixa eu só me apresentar, eu sou a Debs, esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. A gente já tem vários conteúdos aqui de bastidores do cinema, então se inscreve pra não perder nada e ajuda a gente a bater a meta de 50 mil inscritos. Por favor, eu prometo trazer muito conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Também me conta nos comentários o que você quer ver por aqui, assim a gente constrói esse espaço juntos. E bora pro papo. Já quero começar te dizendo que o Oscar não dá nenhum prêmio monetário direto pra um vencedor, então em teoria ninguém ganha dinheiro por vencer o Oscar. Você ganha aquela doce estatueta banhada a ouro que vale 400 mil dólares? Sim, mas ninguém vende isso no eBay, né? Então não ganha dinheiro. Quer dizer, eu acho que não vende. Aliás, os sindicatos também ganham uma sacola chiquérrimas lotadas de produtos chamadas de swag bags. E a de 2024 está avaliada em 178 mil dólares em brindezinhos, coisa básica. E aqui eu tô falando num tom de brincadeira, mas é lógico que o primeiro valor do Oscar é o seu valor simbólico de reconhecimento pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a academia da indústria de cinema mais consolidada do mundo, que é a indústria americana. Muitos asteriscos aqui, porque é de fato um prêmio americano e não indica que um filme é bom ou ruim, muito menos um filme de fora dos Estados Unidos, que em geral disputa pouquíssimas categorias. Então é, acima de tudo, uma premiação do cinema americano. Mas como é a indústria de cinema mais consolidada no mundo, é também a de maior visibilidade internacional e, acima de tudo, é por isso que a gente celebra uma indicação do Brasil ao Oscar, por exemplo. Um filme como Ainda Estou Aqui passa a ter visibilidade muito maior, principalmente com o público, porque assim, cinema brasileiro é sim reconhecido lá fora, tá? A gente tá sempre viajando para festivais pelo mundo. Mas, em geral, festivais de cinema acabam se restringindo a um público mais específico, cinéfilo e de profissionais da indústria. Eles não são feitos pensando exatamente na exibição final do filme. Já uma premiação como o Oscar, sim, tem o potencial aí de mudar a vida útil de um filme em bilheterias, por exemplo. Um grande festival como Cannes também? Sim, mas com um apelo menor pensando o grande público. No Oscar a gente fala de propaganda, de sala de cinema, de espectador. Mas tá, por que existe o Oscar e como ele surgiu? Primeiro, a academia surgiu como uma tentativa de conter acordos individuais entre sindicatos e estúdios de cinema e para fortalecer a indústria que se consolidava em Hollywood. Então, o chefe da MGM, Louis B. Mayer, convocou em 1926 profissionais da indústria para pacificar questões trabalhistas e promover ali uma visão positiva sobre Hollywood, de como era uma indústria consolidada, unificada. E esses profissionais se juntaram e criaram essa organização responsável pelo desenvolvimento do cinema, a chamada Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Então a academia em si foi criada oficialmente em 1927 e 2 anos depois, em 29, foi realizada a primeira cerimônia anual em que esses profissionais se reuniam para premiar filmes em diferentes categorias. E desde então temos o Oscar. Então é, antes de tudo, uma premiação de americanos para americanos. A intenção sempre foi a de fortalecer o próprio cinema. Mas hoje em dia o mundo já é outro e por mais que ainda seja majoritariamente uma premiação de cinema americano, os votantes já são pessoas de várias partes do mundo, inclusive o Brasil. Aham, vamos por partes, vem comigo. Todas as informações que eu vou dar agora foram tiradas do próprio site da academia, tá bom? Vamos lá. Essa organização, chamada Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, ou só Academia, que vota no Oscar, se organiza assim. Os membros são divididos por categorias, ou filiais. O que é isso? São grupos representantes de vários setores do cinema. Então você tem a filial de atuação, de direção, de edição, de figurino, de som. Hoje a academia é formada por 18 filiais, ou seja, 18 categorias aos quais os membros se associam de acordo com seu trabalho, direção, edição, maquiagem, enfim. E só para deixar claro, uma filial não é igual a um sindicato, tá? Porque lá a gente fala, tem o Sindicato dos Atores, o SEG, isso é uma coisa, é um órgão que realmente existe para regulamentar o trabalho de atores em Hollywood. E outra coisa é a filial de atores da academia, que é como se fosse um clube, que você é convidado e participa das decisões desse grupo. Hoje, somando os membros de todas essas categorias, a academia é formada então por mais de 10.500 pessoas.
E como que alguém faz para se tornar membro? De duas formas. A primeira é essa pessoa ser indicada por outros 2 membros de uma filial. E aí esse nome é avaliado por um comitê da categoria, por exemplo. Eu faço parte do ramo de diretores. Eu e mais uma pessoa indicamos você para o comitê gestor ali da categoria de diretores. Eles avaliam e se eles aprovarem, esse nome vai para um conselho de governadores da academia, que seria meio que o alto escalão, vai. E esse conselho de governadores analisa se essa pessoa pode ou não ser convidada a se tornar um membro. Tem alguns requisitos que ela tem que cumprir, vou falar sobre isso daqui a pouco. Então essa é uma forma de se tornar membro, sendo indicado por outros 2 membros. E a outra forma de ser considerado para a academia é ser indicado ao Oscar. Todos os profissionais diretamente indicados ao Oscar são elegíveis a se tornarem membros da academia. Então, ou ele é indicado por uma pessoa que já está lá dentro, ou ele é indicado ao Oscar, e aí o conselho analisa, pensa se essa é uma pessoa interessante para se ter lá dentro, se ela cumpre os requisitos, e aí convida oficialmente a pessoa a se tornar um membro da academia. Uma vez por ano, o conselho faz uma revisão dessas associações e pode convidar novos membros. Foi com a indicação ao Oscar que Fernanda Montenegro e Walter Salles se tornaram membros da academia, por exemplo. Eles foram indicados lá em 99 por Central do Brasil, e a academia viu neles um valor para compor o grupo e eles foram convidados. Hoje existem 60 brasileiros que são membros da academia, dentre eles Fernanda Montenegro, Walter Salles, Wagner Moura, Celton Mello, Fernando Meirelles, Alice Braga, Carlinhos Brown. Vou deixar aqui na tela o nome de todos os brasileiros que são membros e as áreas em que eles se incluem. Aí tem vários nomes que você pode não conhecer, mas que são pessoas relevantes em áreas específicas, como fotografia, som, edição, pessoas com contribuições relevantes para a indústria cinematográfica e que foram notadas e convidadas pelo conselho da academia. Eu peguei um exemplo aqui para a gente olhar os requisitos necessários para se tornar um membro. Cada uma daquelas 18 categorias de membros da academia tem o seu próprio requisito. E eu peguei o de atuação para a gente ler. Para essa pessoa ser indicada por 2 membros e seguir adiante com a avaliação dela, ela precisa ter no mínimo 3 créditos em longas-metragens, os 3 por papéis que foram roteirizados. Pelo menos um deles tem que ter sido lançado nos últimos 5 anos. E todos eles de um calibre que reflete os padrões da academia. Meio subjetivo esse último, né? Ou B, ter sido nomeado para um Oscar em uma das categorias de atuação. Ou C, ter, no julgamento do comitê executivo da filial de atores, alcançado uma distinção única, um mérito especial ou ter feito uma contribuição notável como um ator de cinema. Então, sei lá, atores mais antigos, que hoje não atuam mais, mas têm um trabalho de enorme relevância para a história do cinema, também podem ser convidados. Ok, então existem esses membros, eles são escolhidos dessa forma, tá certo. Mas e os filmes? Como são escolhidos os indicados ao Oscar? Depois a gente vai falar sobre os vencedores, mas primeiro, como os indicados são escolhidos. Vamos lá. Os filmes que desejam concorrer ao Oscar fazem uma inscrição, e aí os membros da academia de cada filial vão escolher os indicados da sua categoria. Então, atores selecionam atores, diretores selecionam diretores, editores selecionam editores. E os 5 escolhidos pelo maior número de membros são os indicados oficiais do Oscar. Mas tem categorias que funcionam de um jeito diferente, que não são tão específicas assim, como, por exemplo, melhor filme internacional e melhor filme. Nesses casos, todos os membros da academia de qualquer categoria podem participar da seleção. Então é assim, cada categoria seleciona os seus indicados e todos selecionam os indicados mais gerais como melhor filme. E assim são definidos os indicados ao Oscar. E a votação para os prêmios. Enquanto na seleção cada um vota só na sua categoria e naquelas gerais, na premiação todo mundo vota em tudo. Então você entende que, por exemplo, se a categoria de atores tem 500 votantes, 500 pessoas participaram da seleção dos filmes para serem indicados. Na hora de votar, esses filmes vão ser analisados por mais de 10 mil pessoas. Mas assim, não exatamente porque eles não são obrigados a votar, tá? A maioria dos prêmios é decidida por um sistema comum em que o filme mais votado vence a categoria em questão, mas o caso de melhor filme é diferente. Para escolher o melhor filme do ano, os membros classificam os indicados de 1 a 10, do favorito ao menos favorito. E o filme que tiver 50% ou mais dos votos é o vencedor. Se de cara nenhum filme tiver 50% dos votos, eles voltam lá para a lista e o menos votado de todos, o que ficar em 10º lugar no quadro geral, é eliminado. E os votos que eram desse filme passam para o filme seguinte na lista de cada um. Então redistribui tudo. Na lista geral, somando todo mundo, aquele filme ficou em 10º, mas na minha lista ele era o 5º. Então os votos dele passam para o próximo.
Entende? Tudo isso é calculado por um sistema, tá, gente? Por incrível que pareça, não é igual à eleição americana, que é tudo ali no papel e um mês pra contar voto. Não, a votação do Oscar é toda feita online. E aí esse processo é feito até que um filme tenha 50% ou mais dos votos. Todo mundo é obrigado a votar? Não. E nem é obrigado a assistir todos os filmes não, tá? No site da academia é ótimo, porque eles dizem que os membros são convidados a assistir o maior número de filmes possível para cada um, né? E votar só naqueles que eles realmente assistiram. Ah, que bom, obrigada. A gente agradece por essa indicação aí, por esse conselho. E não, eles não são obrigados a votar em todas as categorias. Eles podem se abster, votar nulo lá e tá tudo bem. Uma dúvida que eu tenho, e talvez você também. Um membro da academia que está indicado pode votar? Por exemplo, Walter Salles. Walter Salles é membro da academia e tem um filme indicado, Ainda Estou Aqui. Sim, ele pode votar e sim, ele pode votar nele mesmo. É igual na eleição de presidente aqui do Brasil. Cada um vai lá e vota em si. Só que é o voto dele, mas tem mais 10 mil votos a serem computados, sabe? E o resultado, hein, menina? De acordo com o site da academia, a empresa responsável pelo sistema de votos é a PricewaterhouseCoopers. Todos os votos são computados alguns dias antes da cerimônia e só 2 pessoas sabem o resultado, que são os 2 sócios dessa empresa. Eles são as pessoas que elaboram e carregam a pasta com todos os envelopes lacrados que são abertos lá na cerimônia ao vivo em cima do palco. Isso é o que o Oscar diz. Então, em teoria, ninguém além dessas 2 pessoas sabe o resultado. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Então agora que você sabe um pouquinho mais de como funciona esse processo todo, anota aí que a cerimônia do Oscar 2025, que é a edição 96, acontece no dia 10 de março, domingo de carnaval, com participação do Brasil, que é pra gente ter logo 2 festas juntas. Me conta nos comentários se você já sabia disso tudo, se você entendeu um pouquinho melhor. Vamos continuar conversando por lá. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!